Olá, não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Josué 1, verso 8. Amém, meus irmãos? Olha só, muitas das vezes nós estamos atarefados, nós estamos ali ocupados com muitas coisas, sim. Temos aí as nossas necessidades, temos aí as nossas ordens também para cumprir aqui neste mundo. Mas, meus irmãos, é indispensável a palavra de Deus, nós não podemos deixar para depois. E nós devemos sim, meus irmãos, cumprir aí essa ordem que Deus nos deu de obedecer e de meditar também na palavra dele de dia e de noite, assim como diz na palavra. Então vamos ler a palavra, obedecer e também colocá-las em prática. Amém? Isso é necessário, é o essencial para o princípio, né, da nossa vida e também aí da nossa caminhada com Deus, é indispensável. Amém? Então, lê a palavra, que é a própria boca de Deus, como eu sempre falo. Lê a palavra e medite nela de dia e de noite. Olha aqui o que diz também no verso 9, é muito importante essa também. E fala bem assim: não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Então não temas, não espante, porque Deus é com você. Foi uma ordem que Deus deu para que você não temesse aí a nada. Amém? Então apenas nós temos que nos preocupar em obedecer a ordem de Deus, em obedecer os mandamentos de Deus. Amém? A palavra de Deus, meus irmãos, ela é imutável. Amém? Ela não muda e ela permanecerá para sempre. Muitas das vezes, né? Você fala, mas é no Antigo Testamento. Não importa, porque a palavra de Deus, ela não passa, jamais passará, assim como diz na própria palavra, na própria Bíblia. Deus diz que passariam céus e terra, mas a palavra dele jamais passaria. Amém? Então, depois que Jesus veio e fez o verdadeiro sacrifício, algumas coisas foram mudadas, sim, porque o sangue de Jesus, ele fez muito efeito. Amém? Foi o verdadeiro sacrifício. Ele veio para nos salvar e ele tirou de nós o jugo, amém? Aquele jugo de escravidão, o jugo aí da época do povo do Egito que estava sofrendo o jugo de escravidão, foi retirado através do sangue de Jesus Cristo. Amém? Mas nós temos que obedecer a palavra, o que está escrito na palavra é para ser obedecido. Nós temos que seguir, meus irmãos, à risca. Amém? Temos que levar adiante a palavra de Deus e temos que levar com seriedade, para que só assim a palavra de Deus, ou melhor, para que só assim as promessas que Deus tem para nós, para que elas possam ir ser cumpridas. Amém? Com certeza você tem uma bênção e muitas das vezes essa bênção está retida porque você não consegue obedecer e você não consegue acreditar. Amém? Uma delas é a melhor que eu sempre falo, é o Espírito Santo. Amém? Olha só, nós somos aí o templo do Espírito Santo. Quando você se batiza nas águas, a primeira coisa que Deus faz, né, é nos batizar com o Espírito Santo, nos dá aí essa bênção maravilhosa, né, que não tem assim nenhuma palavra, uma palavra, tipo assim, uma palavra definida para falar, porque, olha, meus irmãos, é algo maravilhoso, amém? Completamente espiritual, algo que nós não temos uma palavra boa mesmo para falar, uma palavra para definir o Espírito Santo, de tão glorioso e tão maravilhoso que ele é. Olha só, o próprio Deus morando dentro de você. Então, meus irmãos, busque, amém, o Senhor enquanto pode achar, invoca enquanto ele ainda está perto, amém? Porque a porta da graça ainda está aberta e Deus espera por você. Quando um pecador se arrepende, a festa nos céus, assim como diz também na palavra, amém? Então, para você que ainda não aceitou Jesus Cristo, ainda há tempo,
amém? Jesus, ele espera por você. Então, meus irmãos, vamos continuar meditando, vamos continuar lendo a palavra. Muitas das vezes você está tão ocupado e deixa para depois a palavra de Deus. Não faça isso. Sabemos que tem aí as suas tarefas, né, os seus afazeres do dia a dia, mas nós também devemos priorizar a palavra de Deus. Devemos estar preparados para o que está por vir pela frente. Sabemos que em base bíblica que não, meus irmãos, não vai vir coisa boa por aí, mas aquele que estiver fixado os seus pés na rocha, que é Jesus Cristo, esse não será abalado, amém? Porque o próprio Jesus mesmo falou que nos livraria da hora da tentação. Então, as maldições que virá aí pelo mundo, essa não é destinada para nós, amém? Somente para aqueles que forem aí anticristo, aqueles que rejeitar a graça, aqueles que rejeitarem Jesus Cristo, ele sofrerá o dano, sofrerá as consequências. Então, meus irmãos, se apegue a Jesus Cristo. Não há outro meio de salvação, amém? Se você quer ser salvo, é necessário se apegar a Jesus Cristo, porque na palavra também fala que aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado, amém? Então está aí o convite. Jesus Cristo, ele espera por você, amém? E ele breve voltará para nos buscar, amém? Então fica na paz, foca em Jesus Cristo e confie nele, porque só ele pode nos ajudar, amém? E medite na palavra, abre a palavra, leia a palavra. Se não entendeu, lê novamente, como eu sempre faço. Antes de eu abrir a Bíblia, eu sempre peço a Deus para abrir a minha mente e me dar entendimento para com a palavra dele, amém? E eu aprendo um pouquinho a cada dia. E você também vai aprender, amém? Porque Jesus Cristo, ele te ama muito e com certeza ele fica muito feliz em saber que pelo menos você está pensando em ler a Bíblia, pelo menos você está se esforçando, amém? Quando você der aí o primeiro passo, pode deixar que Jesus, ele te guiará, amém? Fica na paz e que Deus abençoe grandemente a tua vida.